Então, mas essa questão, uma vez que você tem a lógica ali de programação, tal, assim, a programação, eu vejo assim, uma coisa que às vezes eu vejo, o pessoal fala de uma forma como que o programador, ele é um cara muito fora da curva, que todos eles são gênios e tal. É uma profissão como qualquer outra, entendeu? Então, assim, você tem as suas dificuldades, você aprende e isso se torna fácil de, né? Fala galera, eu sou o Daniel e você está no OctaCast, um canal sobre empreendedorismo da vida real. Aqui vamos compartilhar histórias de pessoas que empreendem na prática, falar das suas dores, dos seus desafios, o papel da família e a importância do controle emocional para a gente tirar a lição de gestão e empreendedorismo. Espero que você tenha gostado desse projeto e se fizer sentido para você, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e mais do que isso, coloque aqui a sua sugestão, a sua ideia aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em ter a sua participação com a gente. Um abraço e até a próxima. E hoje estamos aqui com o Fernando Stavali. Boa tarde, Gisele, Daniel. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Um prazer conhecer vocês. Estamos muito felizes da sua presença aqui no nosso podcast. Muito. E já para a gente dar um play aí, já começar a falar da sua história, eu gostaria muito que você nos contasse como foi o seu processo de transição de contador a CTO. Bom. Se foi rápido, demorou... E como que você escolheu também contabilidade e eu não sei se desistiu ou não, porque continua atuando indiretamente com as soluções que a empresa oferece. Mas como que foi todo esse processo? Bom, desde sempre assim, eu gostava de tecnologia, né? Quando eu tinha uns 7, 8 anos, foi quando o pai comprou o primeiro computador, né? Que na época só tinha disquete, não tinha CD e tudo mais. E aí vai aprendendo a mexer, e aí vai crescendo com isso, né? Aí na época eu fui aprendendo mais a mexer na parte de ficar montando, desmontando o computador, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei dessa parte assim, de informática. Quando eu tinha uns 14 anos, eu trabalhei com manutenção de computador, tudo mais, e fui sempre ligado a isso. Só que quando eu fui chegando perto da faculdade, o pai já era formado em contabilidade, o Dani também. E naquele momento... Eu fui a primeira vítima do pai. O pai arrastou o Daniel, né, para contabilidade. E daí, quando eu fui chegando, com toda aquela indecisão de vou fazer, não vou, não sei o que eu faço, tal, o Dani mesmo, na época... falou para mim, não, vai para sistema, algo assim, né? É bom deixar gravado isso aqui, viu? Porque eu falei desde o começo. Eu ainda, na época, não sabia muito bem o que queria fazer, fui lá, fiz contabilidade. O Fê sempre foi muito bom nessa parte de computador e tal. Então eu falei, você já não vai. Nele algo? Já, desde pequeno, ele sempre foi... mas aí chegou na hora, eu falei, bom, o pai já fez, o Dani já fez, eu vou fazer também, vou seguir e tamo aí. Fiz, me formei, sou contador, CRC, tudo mais, trabalhei na área, né? Então, trabalhei desde de fazer serviço de banco, pegar lá em Campinas, o ônibus, ir lá no centro, na época, com os boletinhos lá, pagar no caixa, tudo mais, fazer arquivo morto. Participei de toda a rotina da área de controladoria, desde da parte de organização de documentos, escrituração, parte de contas a pagar e receber. Depois fui para uma área mais gerencial, numa multinacional, que aí eu trabalhei mais com parte de custo, parte de planejamento, tudo mais. Então, eu conheci ali da área todas as etapas ali, desde de onde a gente começa a entrar com as informações num sistema, quanto lá na frente analisar, gerar informação para forecast, para anos seguintes, analisar isso daí, né? Então, participei de tudo isso e depois de um tempo nessa área, eu fui trabalhar com o Daniel. Isso foi em 2011, na metade de 2011. Com contabilidade? Com contabilidade. O Daniel já era sócio de um escritório de contabilidade. E eu estava já ali meio insatisfeito na empresa que eu estava trabalhando. Ele estava precisando de alguém ali de confiança com ele também. E daí a gente conversou e aí a gente foi
fui começar a trabalhar com ele, né, juntamente a ele, só que totalmente, né, na área contábil, fiscal, nesse mesmo... Você ficou por anos, então, na contabilidade? Fiquei bastante tempo, cheguei a trabalhar bastante tempo. E você gostava quando você trabalhava? Gostava. Você aprendeu a amar a contabilidade? Eu gostei sim. Eu sempre gostei mais da parte contábil do que a parte fiscal, né? Mas a parte contábil eu gostava sim. E lá no escritório, na época, a gente trabalhava com financeira também, né? E aí lá no escritório, então a gente fazia parte de consultoria para os clientes e tal, então era uma área que eu gostava sim. E aí foi em 2000 que a gente sempre se confunde meio 2013, 14, né? Do quê? Que a gente começou a ir para o lado de programação, né? 14, né? 14. Que 14 que a gente decidiu. Curso, né? Isso. A gente já estava, só por contratando programadores, e aí depois do terceiro projeto mal sucedido... decidiram executar, já, ao invés de contratar. O Fê já estava fazendo um trabalho antes com Excel, né, de VBA, a gente fazia um curso de VBA em Excel. Então, aí deve ter sido o quê? 2012, 13. Comecinho, né? De 13 no máximo. Ele já automatizava bastante coisa já no Excel. No Excel. Ele fazia uns negócios meio louco lá, que você apertava um botão, ele abria arquivo, salvava arquivo, você lembra disso? Ele lia vários arquivos, botava informação, fechava. Era uns negócios demais, lá você colocava assim para apresentar, era legal, e funcionava bem e tal. Mas Excel você não escala, né? Aí que a gente foi vendo a necessidade mas de estudar programação foi em 14 que a gente começou. Que daí a gente estava tentando tirar algumas ideias do papel, contratando o programador, tudo, só que aí que eu falo que vem um lado que eu agradeço ter feito contabilidade, porque era difícil para a gente conseguir explicar, a pessoa entender, executar a ideia da forma que a gente estava querendo, né? E aí até que um dia, lá, um determinado dia, numa terça ou quarta, o Dani me chamou para conversar, falou, o que você acha de a gente ir aprender a programar, né? Aí eu falei, topo, vamos ver, né, o curso, o que dá pra gente fazer. E aí a gente estudou sobre a linguagem, na época a gente optou por Java. E você estava nessa época no escritório dele ainda, no antigo escritório? Sim. E aí a gente decidiu o que ia fazer, a gente começou no mesma semana, num sábado, era um curso que durou um ano e pouquinho. Um ano e pouco, todo sábado. Que era todo sábado, da 8 da manhã às 6 da tarde. E aí foi quando eu comecei a ir mesmo para de programação mesmo, assim, né? Uhum. E aí, fora isso, a gente foi contratando aula particular com o professor do curso para a gente ir aprendendo mais e tudo mais. E muita coisa eu fui pegando de internet, pesquisando ali na raça, no dia a dia, né? Na época não dava para ser a minha tarefa principal, né? Porque tinha todo o restante do trabalho ali para fazer. Então, era meio que durante o período comercial ali, eu estava trabalhando com contabilidade, depois chegava em casa à noite e começava a tentar tirar essas ideias do papel, eu e o Dani conversando direto até tarde, diariamente, para tentar fazer. A gente chamava alguns conhecidos da área de programação, lembra? Aí ia para casa, a gente ficava a noite toda, pedia pizza, e aí ele ficava aprendendo lá. Uhum. Até tem o Rodrigo Moreira, que é um grande amigo que me ajudou muito nessa época, porque a gente não conseguia, né? Não tinha como dar um foco para aprender direito aquilo, né? Porque você vinha trabalhando o dia inteiro e era bastante coisa já que a gente fazia lá. Uhum. Então, meio que a hora que você sentava ali para começar a aprender algo ali, a cabeça já estava meio cansada, você não estava 100%. E aí eu lembro que eu estava com uma dificuldade e o Rodrigo foi importantíssimo, que ele sentou, conversou comigo, ele conseguiu entender exatamente qual que era a minha dificuldade, que ali na época eu nem tinha muita ideia da onde que eu estava sentindo maior dificuldade para engatar mesmo, né? Uhum. E daí ele pegou e falou, vamos fazer o seguinte, vai sábado em casa aí de manhã, você toma um café da manhã comigo e eu vou te ensinar. E aí ele mora em Limeira, e aí eu ia
Não, ele ajudou muito, foi muito legal. E cadê essa pessoa? A gente precisa convidar ele para vir aqui. Esse é um cara no... legal dele chamar. É legal, vamos chamar ele. Né? E aí eu ia de manhãzinha na casa dele, de sábado, ficava até a hora do almoço ali, e foram praticamente uns 2, 3 meses quase ali, todo sábado indo lá também. Vou fazer um convite ao vivo aí, você está convidado a vir no nosso podcast. E aí ele que deu esse empurrão, que ele meio que ele clareou as ideias ali. Aí a partir disso, ele ajudou muito a quebrar a primeira barreira, né? A primeira barreira do conhecimento, assim. Nessa curva de aprendizado, ele ajudou a empurrar ali bem para meio que teve um antes e depois ali que clareou muito a cabeça para começar. E aí você está contando a sua história, né, da contabilidade, como que foi esse processo de migração, mas aí tem uma segunda migração. Quando você deixou de ser CLT para ser o empresário? Que aí você deixou de ser contador para ser CTO. E aí foi 2017. Foi uma outra mudança grande, né? Porque vem uma outra curiosidade também. Se você sempre teve vontade de empreender. Então, a vontade de empreender em si não era muito a minha vontade. O Dani sempre teve isso bem claro nele. Desde novo, ele já foi por esse lado, né? Eu não tinha, assim, pretensão ou... Não me via, assim... Né, com toda essa parte, vamos dizer assim, a parte mais burocrática do negócio, mais administrativa. Eu sempre gostei de ser alguém que trouxesse solução para a empresa. Eu até falava para ele, cara, eu prefiro ser um cara que seja bem importante, que faça algo importante na empresa, do que praticamente ser o dono, entendeu? Mas aí, né, com tudo que a gente foi passando e foi aprendendo juntos, tudo, quando foi... mais ou menos no meio do ano de 2017, um dia eu estava em casa, trabalhando de casa, e aí o Daniel me ligou e perguntou se ele podia ir em casa tomar um café, né? Era típico, era típico ser tipo uma sexta-tarde, assim, não era, né, geralmente o dia que a gente costumava se encontrar, assim, né? Apesar de a gente convive junto, né, nessa época também. Mas naquela época eu acho que a gente tinha uma vivência muito mais profissional, né? Do que pessoal, né? Que depois é um negócio legal pra gente trocar uma ideia aqui. A gente retomar essa entrada minha no escritório porque tem um momento importante. Ele vai concluir aqui, mas tem um momento importante aí que foi de trabalhar junto com o irmão, tal. A gente teve que aprender algumas coisas no meio do caminho aí. Mas e aí nessa sexta-feira ele ligou perguntando se podia ir em casa tomar um café, tudo, e foi lá. E aí a gente estava conversando, e aí foi a primeira vez que ele pegou e falou, cara, estou pensando aqui em abrir uma empresa de tecnologia, né? E queria ver com você se você está afim de ir junto comigo, né? Você era CLT nessa ocasião, você estava trabalhando. Eu era funcionário no escritório que o Daniel era sócio. E aí ele falou, o que você acha, tal, de a gente entrar junto e criar uma empresa, né? E você pediu demissão para ele. Não necessariamente, né? Não, é que o ato de eu chegar lá e falar, eu tô pensando em sair para abrir uma empresa, mexia com bastante coisa, né? Não era uma decisão nem um pouquinho fácil. Não, foi um processo. Foi um processo. Falou, vou sair para sair. Não no mesmo dia, conversou com o Fer, já saiu. Tipo assim, quando vocês decidiram, aí levaram lá a ideia. Não, aí eu conduzi. Sim, porque aí eu conduzi a decisão. Eu fiquei até o final do ano. Eu trabalhei até o final de dezembro, normal, né? O Daniel tinha todo o trâmite de sair da sociedade e tudo mais, né, para criar a empresa. Tudo conversado, bonitinho e tal. Tem todo um processo que tem que ser feito. E os projetos que eu estava tocando lá que eu iria terminar até o final do ano e fui, né, até o final do ano de 2017. Aí, já em 18, no dia 2, a gente já estava junto na nossa primeira salinha. Eu, Daniel e mais 2. Que é lá a sala que vocês falam de Barão Geraldo. Isso. Lá de frente para o Unicamp. Mas não teve a história antes do Starbucks? Foi paralelo, né? Porque por mais incrível que possa parecer, essa casa, né, que a gente ficava
praticamente num quarto dentro de uma casa, né? Como um coworking. E ela era do outro lado da rua da Unicamp, né? Que é uma baita universidade. E a internet era péssima lá. E todo o nosso sistema, desde o começo, ele sempre foi em nuvem e tal. Então, assim, a única coisa que a gente precisa ter é a conexão na internet para poder, né? E caía toda hora. E caía. Tava reformando a casa, tudo, né? E aí era um perrengue. E aí meio que o começo, né, da Octa foi... Muita coisa foi feita na Starbucks. Porque aí eu tava ali em Barão Geraldo, corria com o carro ali no Dom Pedro. Pedia um café. Aí pedia um café, ganhava 3 horas de internet. Aí ficava sentado lá com o notebook trabalhando. Né? E programador de café precisa, né? Então uma coisa servia a outra. Tem foto disso? Tem, né? Tem foto. E a poltrona é exatamente a mesma até hoje. Sempre que eu passo na frente, eu vejo o cantinho que eu trabalhava ali. E não foi pouco, não. Foi boa foi parte. Bastante. Foi bastante, né? Várias vezes a gente tinha que sair no meio do dia, da tarde. Não foi uma ou duas vezes só que precisou. Foi um tempo, assim. Todo lugar que a gente via que tinha um Wi-Fizinho lá, a gente ficava de olho para usar. Como foi sair de lá para ir para a Unidade Castelo? Que aí vocês foram para outro lugar depois. Foi. A gente começou em Barão em janeiro, né, de 18, e em fevereiro de 19 a gente já foi pro Castelo. Um ano depois? Um ano depois. Vocês cresceram rápido, então? Foi. Crescemos, sim. O espaço na salinha, que era uma sala de uns 20 e poucos metros. A primeira era 25 metros quadrados, era um quarto, né? Era uma suíte, a gente inutilizou o banheiro e fizemos lá o quarto. Então era 25 metros quadrados. E aí a gente, em um ano, lotou a salinha. Eu precisei até sair, né? Lembra que eu tive uma salinha à parte. Uma salinha do lado, uma mesinha ali. E aí a gente foi para 140 metros, 140. Duas salas, como se fosse 2 consultórios, né? Era junto, pegava ali num andar no castelo. E aí a gente foi para 140 E aí metros. do 140 vocês foram pro... Aí depois veio a pandemia e a gente veio para cá. Mas assim, a pandemia... Ela adiantou uma decisão que mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que tomar, porque nessa sala, esses 140 metros, tanto que uma porta, né, porque ela tinha 2 entradas, eram 2 salas, uma porta a gente teve que utilizar para colocar, né, o pessoal, a gente ficava teve que colocar uma mesa de frente com a porta. Então já era difícil. A gente já ia ter que sair de lá. E hoje vocês estão em quantos metros quadrados? Agora com a última sala que a gente pegou com quase 500, né? Que a gente veio para Sumaré em maio ou junho, mais ou menos, de 2020, né? Junho de 2020, que a gente pegou a primeira das salas, né? Que são 3, a primeira das salas, que já são 200 metros. E aí, 21, a gente pegou a outra sala, e agora, há uns 2 meses, a gente pegou a última sala. A história de empreendedorismo de vocês tem tido muito êxito, porque tem sido um crescimento contínuo, tipo, pelo que vocês estão contando, a cada ano, assim, em porcentagem, vocês cresceram quanto por cento em 4 anos? Porque foi muito, né? A porcentagem de crescimento aí, o CEO fala mais que eu. A gente veio crescendo uma taxa de... a gente foi quase que dobrando ano após ano. Aí com a pandemia a gente cresceu 80%, 90% na pandemia. E aí a gente vem seguindo mais ou menos essa taxa. A pandemia que foi crise para muita gente, então estava chorando, vocês estavam vendendo lenço. Eu acho que assim, as empresas de tecnologia, a pandemia na verdade ela teve que obrigar mesmo a gente de tecnologia a usar o que a gente tinha disponível. Então... toda a demanda por automatização tal ficou mais evidente, e aí a gente surfou nessa onda. Mas, Fernandão, vamos falar aí do quando você começou. Um negócio importante aqui é o seguinte: quando ele começou a trabalhar, na verdade não foi já no escritório que você chegou, a gente já tinha uma equipe e tal. Não. Foi antes, né? Qual que foi a primeira atividade nossa lá? Você lembra ou não? A primeira atividade na salinha aqui na... Teve a salinha. Na Rebouças. Teve a salinha, teve o Lava Jato. É verdade. A primeira vez que eu e o Daniel a gente essa trabalhou foi a junto, primeira. Eu tinha 12 anos, o Dani 18. E o Lava Rápido, que a gente manda os carros para lavar até hoje lá. Na verdade, era o Lava Rápido. Foi meu primeiro empreendimento ali. Primeira vez que o Daniel empreendeu.
Ele tocava o Lava Rápido, aí eu estudava de manhã. Vocês podiam investir nos caras lá então, que tem uma história já. Aí eu saía da escola de manhã, ia pro Lava Rápido. Não precisa, né? Não precisa. Mas vai lá. Vamos lá. Então, meu Deus. Esse aí é o nosso CEO. Então, e aí eu saía da escola, ia pro Lava Rápido, lá de tarde, ficava lá lavando o carro lá, e foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Foi nessa época. Quem sabe faz ao vivo, não vamos cortar isso não, hein? Não, e fez uma puta diferença. Ele colocou 2 milímetros pra frente. Estragou a imagem das 3 câmeras pra fazer isso. Parabéns, Simon. Parabéns. Foi uma ótima participação. Obrigado. Aí, essa foi a primeira vez que a gente trabalhou junto, né? Lavando o carro. Aí depois teve mais uma vez que ele trabalhava no escritório de contabilidade. E aí eu lembro que esse escritório tinha uns 15 computadores, tudo quebrado. Ele levou esses computadores para casa para eu arrumar. Que aí a gente pegou. Deu trabalho. A gente pegou lá uns 3, 4, montou um. A cada 4 montava um. A gente conseguiu devolver ali de 12, 13 máquinas, a gente devolveu umas 3 funcionando lá, que era a mistura de peça de cada uma. Mais para frente teve essa salinha, quando você começou a primeira empresa, foi aí a primeira vez que eu resolvi empreender mesmo, que eu saí do banco, das empresas do banco, e fui empreender em 2008. Fernando, então você teve uma história de empreendedorismo antes, você não foi só CLT, a CTO, teve aí umas pinceladas, mas nessa época não, só executava, não tinha eu ia fazendo, eu ia montando as coisas e ele ia me ajudando, sempre foi assim, né? Mas hoje, dentro das suas responsabilidades como CTO, como é para você conciliar toda a sua equipe, né? Porque eu sei que você tem uma equipe grande agora, fazer uma boa gestão e conciliar sua vida pessoal para ter qualidade de vida, ter saúde. Vejo que você está bem disciplinado em relação a esporte. Como que você consegue administrar seu tempo? Então, a parte de... Eu acho que a gente que está empreendendo, às vezes a gente deixa mais... a gente se preocupa mais na parte profissional do que a nossa vida pessoal, né? Principalmente em começo de empresa e tudo mais, né? E por mais que a gente tenha tido um crescimento super legal, tá trilhando uma história super bacana, a gente vem de anos não fáceis, né? De que pandemia todo mundo e tudo mais, né? Vê tudo muito lindo, tá fácil para vocês. Não, gente, quem exatamente. empreende não é fácil não, viu? Então, assim... Trabalha muito. A parte de gestão, né? É complicada, vamos dizer assim. Até você conseguir criar uma cultura legal na empresa, ter uma equipe alinhada com esse mesmo propósito, né? Que hoje em dia a gente tem. E aí se torna muito mais fácil, né? Então, tanto que a nossa equipe, a grande maioria dela... não fica aqui, né? Não está presente no dia a dia, mas a gente está sempre, né? A gente tem um grupo lá no Discord, tem no Hangout, a gente faz as dailies, as reuniões, a gente está sempre tocando junto, né? Sempre participando de perto, alinhando as atividades. Então, assim, é bem mais tranquilo em relação a isso, por já ter uma equipe estruturada, todo mundo seguindo o mesmo propósito. Fica mais tranquilo. Até você montar isso, essa parte é bem complicada, né? De você gerir ali as pessoas. E fazer o negócio rodar estando todo mundo longe, né? Porque como é que controla as atividades? Então, essa questão do home office pra gente, na verdade, foi uma surpresa boa, vamos dizer assim, porque... dificuldade técnica não tinha, porque, né, como a gente fala, o nosso sistema ele é todo web e tudo mais, cada um com seu notezinho ali onde tiver com acesso à internet consegue trabalhar, mas até então a gente nunca tinha enfrentado essa questão de cada um estar num lugar, né? A gente nunca foi de ficar cobrando que todo mundo tivesse 100% do dia na empresa. Tinham casos de, hoje eu vou ficar de casa, vou trabalhar de casa, já era normal isso. Mas quando veio lá em março, que a gente teve que, em março de 2020, cada um ir para sua casa, e a partir dali mudou totalmente, a equipe se adaptou muito rápido. Vocês tiveram medo
Tipo, na pandemia, assim, não, de como que ia lidar com isso? Não, zero. Zero? Nem da pandemia, nem nenhum dia da Octa eu tive medo ou receio. Não. Você pegou? Não. Quer dizer, se eu peguei, saiba, eu não sei. não. Eu também não. Que eu saiba, também não. Não peguei. Entendi. E aí, agora falando de programação. Porque eu e com certeza muitas outras pessoas devem ter essa dúvida que não quer calar. Tipo, eu olho para a tela do computador lá e eu vejo aquele monte de número, um monte de código, um monte de coisa. Gente, como é que vocês lêem aquilo? Para mim é mais fácil ler hebraico. Como é que vocês entendem aquele negócio? Para mim é muito complexo. Como que você... Tipo assim, o cliente precisa de uma solução X e aí vocês têm que usar, além dessa complexidade, a inteligência para entregar um produto para o cliente. Como vocês criam o raciocínio? Essa pergunta eu acho que vai para os dois. Eu acho que para você passar para o Fernando. A questão a questão assim, a programação, né, como diz, né, lógica de programação, uma vez que você tem a lógica do pensamento. Eu falei errado, viu, gente? Eu dei uma bola fora aqui, não é hebraico, é braille. Braille Braille eu dei uma bola fora no podcast, ainda bem que eu corrigi. Não, tá legal, você falou isso, o Simon aparece aqui, tá legal. Tá bom. Acontece, quem faz ao vivo é assim. Tá certo. Então, mas essa questão, uma vez que você tem a lógica ali de programação, tal assim, a programação, eu vejo assim, uma coisa que às vezes eu vejo, o pessoal fala de uma forma como que o programador, ele é um cara muito fora da curva, que todos eles são gênios, tal. É uma profissão como qualquer outra. Exato. Entendeu? Então, assim, você tem as suas dificuldades, você aprende e isso se torna fácil de, né? Assim como um advogado precisa ser um gênio na área dele para interpretar todas as leis e saber como tem que fazer. Assim um médico, como o médico aprende a operar. Exatamente. Tem que ligar a horta, que é profissão, né? Que é profissão mais, né, do que um médico e tudo. Então, assim, a programação você precisa, né? Você precisa ter uma coisa que você tem que ter forte, assim, essa questão da lógica, ter um pensamento lógico de, putz, faz sentido isso que eu tô... Mesmo que dê certo, né? Às vezes importa tanto a linguagem, né, Fê? Porque as linguagens todas, né, podem ser utilizadas, cada uma pode fazer melhor seu papel, né? Linguagens, tem mais de uma? Depois você pode falar qual linguagem você usa e explicar? São várias. Aqui a gente usa principalmente Java e Python, né? Mas existem milhares de... Falou grego. O que é Java? É uma das linguagens de programação, né? Na verdade, a linguagem de programação, ela vai fazer com que o comando que a gente está escrevendo ali seja traduzido para 0 e 1, que é o que o computador entende, o processador e tudo mais. Na hora que chega para ele, vai chegar um monte de 0 e 1 lá, que ele vai interpretar tudo que precisa ser feito. A linguagem de programação, né, ela eleva esse nível para ficar mais familiar, né, para você escrever o comando, para você aprender ali, conseguir colocar as informações e tudo mais. Mas assim, Java e Python são, né, muito conhecidas, né, são muito utilizadas e tudo mais. São as duas que a gente mais usa aqui. Mas independente da linguagem, né, cada uma vai ter suas particularidades, vai ser boas num aspecto, pior em outra. E o programador precisa estar atento de não só, né, às vezes a gente vê, né, tipo, tá funcionando? Tá, mas poderia ser mais rápido, o código poderia estar melhor. E cada programador tem seu jeito. Às vezes você vai pegar e vai pedir a mesma funcionalidade para 10 programadores, vão vir 10 códigos diferentes fazendo a mesma função. E esses códigos mudam? Tipo, tem que ir se atualizando? Como que é isso? Ou uma vez que você aprendeu o código, eu vou conseguir executar e fazer várias coisas com aquele código? Não preciso ficar melhorando ele. Como que é isso? Sempre é bom melhorar, né? É uma coisa nessa área, assim, que é constante evolução, né? Então, às vezes, você está fazendo algo hoje que é a melhor solução possível, que daqui a pouco vai surgir uma biblioteca, algo do tipo, que vai te fazer isso com uma linha ao invés de 5.
Entendi. E aí você tem que estar sempre ligado nisso para implementar, né, e fazer com que o código continue fazendo a mesma coisa, só que com mais segurança, com mais agilidade, né, com mais performance. Isso constantemente acontece. Você tem a questão da evolução da linguagem, né, a criação de novas bibliotecas e tal, mas também tem a evolução do programador e da lógica do programador. Então é muito comum você executar ali, fazer um código e depois de um tempo você olha para trás e você fala, putz, eu conseguiria fazer esse código com muito menos linha de código, né? E você resolve o mesmo problema, ganha mais performance, ganha mais escala. Então isso também é muito comum acontecer, né? É o que eu sempre falo, é o melhor dia de programador é quando você precisa ali atuar numa tarefa, você consegue fazer mais com menos código, né? Isso é perfeito, né? Isso ótimo. Aí. E o que você falaria ou que conselho você daria para uma pessoa que está querendo iniciar os estudos aí na programação, aprender, ou para quem também já iniciou, mas está começando? O que você falaria para essas pessoas? O primeiro é tirar isso da cabeça, que é muito difícil, eu não posso aprender. Isso é a primeira coisa. Muitas vezes, às vezes eu converso com pessoas que atuam em outra área, né? Tá trabalhando também com contabilidade ou outra área e pega e fala, putz, mas nossa, eu queria aprender programação, mas é difícil, tal. A primeira coisa é tirar essa trava da cabeça que tudo é aprendizado, né? Depende da sua vontade de ir atrás, de ir atrás de um curso legal, procurar material. É uma área que tem muito material até gratuito no YouTube, na internet. Né? No Google. O pessoal fala, os canais indianos aí salvam todos os programadores. Mas, e eu brinco, né, que a diferença de um programador júnior para um sênior é a velocidade que ele vai no Google e pesquisa e acha a resposta mais rápida. Porque acaba que, mesmo com experiência e com mais tempo, nem tudo você guarda na cabeça, né? A diferença é que você conhece mais os seus sistemas, fala, eu já usei tal função para fazer isso, ou você sabe como procurar mais rápido, né? Ou seja, então, o programador tem que ser ágil, tem que ter... tem que ser muito persistente, eu acho. Então, a pessoa que está entrando agora, né? Vamos dizer assim, eu quero aprender do zero, né? Primeiro, assim, é interessante você ter um foco na sua cabeça, assim, do que você quer fazer, né? Do que tipo de problema você quer resolver, para você poder chegar numa linguagem legal, né? Hoje em dia, acho que é a principal Python, ainda mais para quem entrar. É uma linguagem que ela é mais direta, assim, ela é muito boa, muito rápida, muito forte. E principalmente para a parte de dados e tudo mais, ela é muito rápida. O pessoal do mercado financeiro. Exatamente, né? Usa demais. Então, é uma ótima linguagem que tem um monte de material na internet também para pesquisar. Tem bastante curso, gratuito ou não. Entrar e também, assim, ter consciência que também não é você estudar ali 1 horinha por dia que você vai, né? Tem que ter... Acho que sempre, em qualquer área, né? Você tem que ter ali a perseverança, a vontade de fazer, de aprender, de sair fazendo, né? Eu lembro que na época que a gente começou a estudar, a gente ficava ali seguindo a apostila ali no curso, né? Na época, mas qualquer cafezinho que tinha, a gente parava, já ia tentando as nossas ideias lá para tirar do papel e aprendendo. Então, eu escuto muito aí o pessoal falando, faz um curso de 3 meses, 4 meses e você já começa a programar. É um tempo curto, se for parar para pensar. Isso existe mesmo? Tipo, ou precisa de um tempo maior para você poder migrar de fato? Comecei a fazer o curso de programação. Eu vou, daqui 1 ano, começar a trabalhar com isso? Ou terminei 6 meses, já estou preparada para ser uma júnior? Iniciar no mercado de trabalho? Então, esses 3 meses, esse curso, 3, 4 meses, pode ser o responsável por esse empurrão inicial, que foi o que eu consegui com o Rodrigo. Sim. Que eu expliquei. Então, o play de começar a brincadeira. Você vai aprender ali um ABC ali né, um alicerce, vamos dizer. Aí, a partir disso, aí conta muito da pessoa de se especializar, de aprender mais. Aperfeiçoando, né? Exatamente. O código. Eu acho que programação, quem quiser entrar nisso, tem que estar bem na cabeça aí
ser persistente, porque vai ter dá muito erro, né? Você nunca consegue montar um código e compilar de primeira e tudo acontece, igual o pessoal que a maioria acha que você vai lá, faz um código, aperta um botão e todo o processo vai acontecer, né? É um processo eu acho que bem semelhante ao empreendedorismo, né? Que ali você está fazendo, na hora que roda, você se sente um gênio. Depois você vai fazer alguma outra coisa, começa a dar erro, e aí você tem que ter persistência, você tem que ter controle emocional também para, né, seguir no caminho. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Como que falando disso, como que é a parte do controle emocional do programador, ou no teu caso aí já pegando... né, já como CTO do comecinho, a gente passando noites e noites em claro ali e tal. Pois é. Fala um pouquinho aí. Porque o sono é importante, vocês trabalhavam de madrugada. E aí, que hora vocês dormiam? Que hora vocês descansavam, né? Um pouquinho... um pouquinho bastante. Porque aí, imagino que eu, né, olhando por mim, não durmo, eu fico estressada. Como é que vocês faziam para administrar isso? Vamos dizer assim, né, o lado... programador, assim, né? É isso. Tem dia que você se acha um gênio. Você fala, nossa, tudo que eu faço dá certo. E tem dia que você olha e fala, eu não sei porquê, mas está dando certo. Eu não entendo o motivo, mas está dando certo, né? Mas no começo. Ou também você fala, eu também não sei o motivo, mas só dá errado, né? Então, assim, tem dias que parece que é melhor você desligar e falar, amanhã eu tento novamente, né? Porque se você não tá com a cabeça boa, porque é aquilo, é só, vamos dizer assim, é a sua ferramenta, a sua enxada ali na programação, você tá com a cabeça boa ali para prestar atenção, ver se tá certo a lógica que você tá tomando, se você não tá fazendo também, tá funcionando, mas tá fazendo tudo errado, então... tem muita coisa. O controle emocional de que você, como, né, desenvolvendo um software, ele vai dar erro, né, ele vai dar problemas, vai ter que dar manutenção, corriqueiro de quem está desenvolvendo, quem está crescendo e tudo mais, né, principalmente no começo, né, quando você não tem ambiente de teste, você não tem uma série de processos, né, para que isso seja menor, né? Essa questão de erro. Então, assim, o controle emocional é importantíssimo, porque você tem vários momentos que você fala, não vai dar, porque isso não está dando certo. e aí você poder ter a cabeça no lugar. É só com o tempo mesmo, né? Eu acho que isso daí não tem outra... por mais que a pessoa já tenha uma cabeça boa para assimilar isso, né? No começo é diferente, né? Você aprende, faz um curso e tal, mas na hora que você vai programar na prática mesmo, tem inúmeras variáveis que não entram num curso, no curso você vai seguir o que está no curso, vai dar 100% certo, assim como na faculdade todo balancete fechava, batia. E aí, quando você vai trabalhar na área mesmo, aí que você vê aonde que estão as dificuldades, né? Tem muita coisa. E aí momento você perdeu a inteligência emocional aí? Muito. Sério? Acho que o primeiro, dos 2 anos foram os mais desafiantes. E isso atrapalhou um pouco sua vida pessoal? Você teve alguma complicação com isso? Tipo... tem. Porque pega o mental, né? Tem. Pega o mental. Quando o Fê chegou com o bração ali dando uma formigada, eu falei, pronto. Isso aí foi nos primeiros 5 meses de empresa. Porque a gente começou já meio a 200 por hora, né? Então a gente já chegou com prazo, com entrega para fazer e tal, e tudo acontecendo, né? A gente tinha, na verdade, assim, né? Eu teria mais 2 pessoas comigo na época para programar, pessoas mais experientes que eu na época, né? Então, eu estava tocando uma atividade e essas 2 outras pessoas iam começar o alicerce do que virou o nosso RP, que a gente tinha em junho ou julho de 2018, né, uma apresentação da primeira... Já tinha uma das entrega. Primeiras funcionalidades. A gente tinha que entregar ali responsabilidade, hein? E aí... Muita. Quando chegou em março, essas 2 outras pessoas não puderam mais estar com a gente. Meu Tchau. Deus! Eles tinham outras prioridades na época. Tchau, e não deu um prazo? Foi? E foi.
E não, aí, foi, né? Não, ele tipo, foi, não teve. Aquela uma semaninha. Meu Deus do céu. E aí, bom, aí ficou eu e o Dani, e isso daí, né? Pra fazer. Pra resolver a bomba. E aí, esse dia que a gente brinca, foi, acho que era em maio, mais ou menos, por aí. Faltava, acho que um mês pra gente um mês e entregar, pouco pra entrega. E tinha um monte de coisa ainda pra ser feito, e você tá ali varando noite, final de semana, feriado, não importava o que fosse, a gente tava lá. E aí chegou um dia que começou a me travar tudo, só que não era o lado esquerdo, era o lado direito. O meu braço formigando, travado. Aí eu lembro que eu cheguei pro o Dani e falei, só por via das dúvidas, é melhor a gente ir, porque eu nunca senti isso, eu não sei o que é, né? Quando a vida escolhe entre o RP e a morte, então... E aí a gente foi no hospital, aí mediu pressão, tava tudo certo e tal. Aí o médico falou, cara, estresse, você tá inteiro, né? Você tá inteiro tenso, toma esse relaxante aqui, você vai dormir. Você precisa tomar um negócio aqui pra você deitar e dormir um pouco. Mas aí você foi dormir, não? Fui nada. Eu tomei, continuei, e não tive sono e foi. E foi indo. Era uma loucura. É o começo, né? O começo não tem como ser diferente. Não tem, né? Precisa. Mas aí esse estresse, essa questão da inteligência emocional, de pegar o mental, teve aí uma consequência física, né? Do mental, assim, tipo, fala-se muito hoje do burnout, né? Sim, Você chegou a passar por alguma questão assim? Eu passei no ano de mais ou menos, meio que final de 2020 ali e foi pandemia. E foi comigo até, vamos dizer assim, até praticamente, né, um bom pedaço de 2021, né, que eu fui identificando algumas alguns sintomas, alguns pensamentos, algumas coisas diferentes do normal, né? Comportamento. Comportamento, tristeza, pensamento negativo, esse tipo de coisa e tal. E por um lado, você tá bem, a empresa tá crescendo e tudo mais, e por outro lado eu tava me sentindo com esse tipo de... Tinha um vazio, né? Que você falava. E aí eu tava fazendo terapia e tudo mais, né? Tava fazendo, e é importantíssimo, né? A gente tá... Né? Porque, né? E aí, aos poucos foi identificando, isso aqui pode ser um burnout, não sei o quê, até que chegou ao ponto de ser diagnosticado depressão mesmo. E aí... né? Começa tratamento e tudo mais, é um momento difícil, né? Tenso, e aí é o lado bom de ter pessoas boas do lado, né? Pessoas que a gente confia, equipe boa, porque eu lembro que eu conversei com todo mundo, com toda a empresa, na verdade, né? Que bom, né? Porque tem gente que tem essas coisas e não fala, fica quieto. E pior, e também, né? Na época, eu achei importante mesmo falar com todos, porque aqui a gente está, né? Basicamente, a maior parte do dia a gente está junto, né? Não só eu com o Dani, né? Parece que é a primeira casa. Não só nós dois, né? Mas todos os colaboradores nossos e tudo mais. E aí eu fiz questão de conversar, explicar que, eu tô passando por isso, não tô bem, vai ter dia que eu não vou estar legal e peço que vocês me ajudem a passar por isso, né? E foi dando certo e foi melhorando e a gente vai aprendendo a lidar e aí você vai passando por isso e aí eu acho que aí vem, sei lá, parece que veio uma inteligência emocional diferente, assim, parece que te abre para outras perspectivas, assim, né? E não sei se usaria a palavra cura, mas esse looping da melhora. Assim. E assim, até, lógico, né? A gente nunca fica recomendando coisas ainda mais desse tipo, né? Mas, por exemplo, eu estava tomando, né, medicação para depressão e tudo mais, e aí, conversando na época com o psiquiatra, ele pegou e me falou, cara, é ótimo o remédio, beleza, vai te fazer bem, só que ele falou, na época ele me explicou assim, você tem 3 pilares, tem o remédio, né? Você tem a parte de exercício e lazer, tomar um sol, fazer alguma coisa para você tem feito hoje, você tem qualidade de vida, você tem saúde. E aí ele pegou e me falou assim, só que, por exemplo, se você só tomar o remédio é uma coisa, se você procurar fazer exercício e tudo mais, ele vai quadruplicar o efeito do remédio. E aí ele me falou isso, aí depois de um tempo eu fiquei
pensando e falei assim, mas se é tão mais forte assim que o remédio, então para que remédio? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Putz, vou ficar tomando remédio até quando, tal. Mas lembrando, e aí aquilo que eu não aconselho, é um caso, né? Que eu não aconselho que, né? A decisão pessoal, caso, se sentiu bem, né? E vista de outras coisas que eu estava passando na vida pessoal também, eu decidi que eu ia parar com o remédio. Também conversei, eu lembro que cheguei e falei, parei e eu vou seguir sem, só que eu vou me comprometer a mudar as outras coisas que eu preciso, né? E a partir disso... Uma de mindset aí. Teve com certeza. De pegar e falar assim, agora eu vou olhar, vou dar atenção aqui para minha saúde, né? Parabéns, cara. Que é algo que a gente tem que balancear, né? Porque é aquilo, se a gente ficar só focado, né? Por mais que a gente queira ficar só focado num lado e esquecer a nossa saúde e tal. Tem que ter um equilíbrio, né, gente? Corpo, alma, espírito, aí tem que ter uma junção. Os perrengues do começo do negócio que a gente fala, né, que ele veio com o braço formigando, da gente trabalhar, virar noite e tal, isso a gente sabe que é assim que funciona, é legal, tudo. Hoje a gente dá risada, mas não pode ser um negócio permanente, você não pode tratar isso como um negócio... que é assim, não, você tem que, à medida que vai crescendo, você precisa ir resolvendo esses problemas para não ter essa dependência e, lógico, a sobrecarga em cima de uma pessoa. E eu lembro que, por exemplo, isso a gente sempre conversava, né? Mesmo no meio de todo esse período que a gente precisava estar mesmo muito focado e trabalhando muito assim, a gente conversava desde essa época que a gente precisa corrigir isso, tá errado. A gente está fazendo, mas a gente precisa lembrar, né, desse equilíbrio, né? E hoje em dia a gente consegue. Então, graças a Deus, que bom. Graças a Deus. Hoje já tem um tempinho já, né? Já que a gente conseguiu reorganizar a equipe. Lógico que aí eu acho que a equipe é o maior desafio de todo o negócio, né? Se achar pessoas boas que não só tecnicamente, mas principalmente que tem o brilho no olho, que tem vontade de crescer, que sonham o mesmo sonho. É o mais difícil. Então, levou um tempinho. Com os valores, né? Com a cultura da empresa. Levou um tempinho, a gente conseguiu. E aí, imediatamente, era a nossa prioridade máxima tirar essa sobrecarga, essa dependência que tinha. E aí, hoje, a gente já está com os processos, né? Agora está bem mais tranquilo. Equilíbrio, né? Que bom. Mas aí agora tem uma outra pergunta, né? Que a gente sempre pede aqui no nosso podcast uma dica de livro ou filme. E aí, se você tiver algum... você pediu, eu trouxe o DVDzinho que eu tenho do... vamos ver qual que é. Você trouxe um DVD? Esse aqui eu tenho, ele tinha no Netflix, né? Hoje em dia eu acho que saiu do Netflix esse documentário. Caramba! Esse é bom demais, hein? Ele foi o melhor piloto que já existiu, foi mesmo, né? Foi, não, esse foi herói, campeão, o cara tinha uma inteligência, umas frases... eu acho que a gente tem, né, o nosso capacete aqui, tem na outra sala a gente tinha você pode deixar um adesivo. Aqui, viu? Você pode, mas pode ficar. Não precisa levar embora, não. Daí. E daí eu escolhi trazer ele porque eu acho que nessa questão, eu dou muito valor dessa questão da pessoa que tem força de vontade para conseguir as coisas e tal, ele era absurdo, né? Então, um cara que não tinha mimimi, não tinha esse tipo de coisa, o negócio dele era sentar lá e fazer o melhor. Ele fazia o que pensar em soluções diferentes, né? Porque, por exemplo, né? Mas ele dirigia, né? Falam, né? Ele era o rei da chuva, tal, né? Porque na época ele viu que ele tinha um carro inferior aos outros e uma forma dele se destacar seria dirigir uma condição adversa. Que aí, toda vez que chovia em Interlagos, na época de kart mesmo, ele já fazia isso, dele ir para a pista, correr com um kart em Interlagos, e ele via que ele conseguia fazer um traçado diferente da pista dos outros e ele se destacaria. E ele ganhou muitas provas, assim, fazendo tempo absurdo na chuva que ninguém conseguia, né? Ele teve muitas corridas, muitas coisas que fizeram ele se tornar, né? E hoje em dia, assim, por exemplo, o Schumacher, que teve acho que 7 títulos mundiais, teve mais que o dobro, né? Que o Senna, que teve 3.
Só que, por exemplo, o Schumacher era aquele alemãozão frio, né? Um dos dias que ele mais chorou foi o dia que ele empatou a quantidade de vitória que o Ayrton Senna teve. Que na coletiva o repórter perguntou, você alcançou a marca do Ayrton Senna, o que você acha? Ele começou a chorar e não conseguia. O Hamilton a mesma coisa. O Hamilton é um dos maiores fãs do Ayrton Senna também, né? E ele sempre foi reconhecido por isso. Eu acho que nessa questão de garra e tal, ele foi acho que o maior representante disso no nosso país foi ele. Por isso que eu escolhi. Sem dúvida. Sua dica foi uma excelente escolha. E é legal pra molecada que não viu, né? Essa geração nova. Eu lembro que eu fiz isso com o Gabriel. A gente sentou na sala lá e passamos esse DVD para ele entender o que era. Esse cara, acho que foi o que colocou na prática o que é você sentir conforto no desconforto, né? Porque é isso, né? E aí que ele foi tão diferente dos outros. Tem várias histórias dele. Tem eu esqueci o nome do cara. Ele é um comentarista daquele programa Top Gear lá, que é de carro, assim. Eles são especialistas em automobilismo e tal. E ele fala que na cabeça dele, sempre o Niki Lauda foi o maior piloto, né, da história. E aí ele começou a estudar o Ayrton Senna e comparar com o Niki Lauda. E aí ele pegou e chegou à conclusão do seguinte. Ele falou assim, o Niki Lauda ele teve corridas até melhores que o Senna. Só que em alguns dias ele estava ruim. Ele falou, toda vez que o Ayrton Senna entrou num carro, ele foi espetacular. Tipo assim, toda a corrida dele, mesmo as que ele não ganhou, o desempenho dele que aí entrou o lance também do viver do que amo, né? O cara gostava, ele tinha paixão pelo que ele fazia. Mas eu acho que ele era obstinado, cara. Tem uma diferença aí. Tem até nesse documentário mostra um treino em Mônaco que ele faz, acho que é em 90 ou 91, alguma coisa assim, que ele fala que foi a primeira vez que ele sentiu medo de morrer dentro de um carro, porque ele estava tão obstinado na perfeição que ele falou que teve um determinado momento que ele já não se lembrava dele fazendo as curvas, desacelerando o carro, estava tão automático que ele falou que ele enxergava um túnel só com uma faixa assim, e ele seguia isso. E ele estava fazendo um recorde absurdo de novo aí foi uma prova que terminou o treino, todo mundo ficou chocado com o que ele tinha feito, e ele saiu assustado do carro, porque ele falou, eu posso morrer com isso, porque tá muito, né? Ele falou, eu tô muito ligado à máquina, assim, vamos dizer. E aí no dia seguinte, que era a corrida, ele estava super bem, disparado na frente, só que daí meio que ele estava tão confiante que tudo ia dar certo que ele acabou perdendo a atenção e bateu justamente na corrida que ele tinha feito esse tempo, né? E aí, de tão bravo que ele ficou, ele pulou lá o muro da pista e foi a pé embora para casa, não voltou para a equipe, foi para ficar pensando no que ele tinha feito, né? A partir disso, falam que ele se tornou um piloto ainda melhor, porque aí ele conseguiu juntar o cara que tinha feito aquele treino absurdo no sábado com o cara que não perderia a atenção que ele perdeu no domingo. Então o cara é fantástico. Interessante. Só errou de ser corintiano. Ele era corintiano? Essa parte eu não sabia. É o único erro dele. Não lembrava disso, não. Eu também não. É manchada a história dele nisso. Bom, Fernando, foi muito legal ter esse bate-papo com você. Foi muito interessante, agregou bastante valor. É muito bom conhecer um pouco mais assim a sua história, né, de perseverança, persistência também, de não desistir mesmo enfrentando aí uma dor, passando por um processo, né, desafiante, tendo êxito no que vocês estão fazendo. E deixo aqui o meu muito obrigado. Volte sempre. Todo dia eu volto. Eu espero continuar voltando. No podcast, né? É todos os dias que a gente tem aí o tempo também de qualidade, né? Que a gente está tendo agora, de compartilhar, de agregar valor aí para as pessoas também que estão nos assistindo. Que é uma correria aqui, né? Tem dias, às vezes, que a gente tá um do lado da sala do outro e não dá tempo, né? Exatamente. Mas esse projeto do podcast é legal por isso, né? A gente conhecer a história de muita gente que às vezes a gente convive com a pessoa, mas
não sabe ao certo tudo que aquela pessoa passou, trilhou para chegar até onde está, né? Deixo aí a dica, então, para vocês me entrevistarem também. Vamos entrevistar. Ah, sim, vamos fazer. Entrevistar a Gisele Pires. Então, muito obrigada. Eu acho que só antes de terminar, eu acho que como a ideia desse projeto é levar não só empreendedorismo, mas também esse lado humano, né? De todo mundo. E aí que todo mundo é importante, por isso que não só aquelas pessoas que estão lá famosas, tal, acho que todo mundo tem para agregar. A história do Fê é uma história linda, que eu acompanho há muito tempo, porque também não é só o fato de ser irmão, não, porque tem muito irmão que vive brigado aí e tal, né? E a gente já teve os nossos perrengues também. Mas qual que é, Fê, na sua visão, o que você deixaria assim, para a molecada da nova geração aí que está a fim de entrar na programação ou que está a fim de abrir um negócio, que está empreender? Com chave de ouro aí. Só para a gente concluir, na tua visão, o que você deixaria para a molecada? Eu acho que você tem que escutar as pessoas. Eu acho que principalmente pessoas que já estão, né, na área, não ter vergonha, não ter a humildade de pedir ajuda, de conversar, de pedir opiniões, né? Seja para quem vai começar com programação, que converse com alguém, que a linguagem e tudo mais, uma dica de curso, ou o que você acha que eu poderia fazer, né? Ter essa questão, ou quem vai empreender num determinado segmento, procurar conversar com pessoas que já estão, né? Porque aí você vai, né? Principalmente em tecnologia. Não importa, você pode ser um sênior ferrado e conversar com um estagiário, alguma coisa você vai aprender. Nessa área eu acho muito claro isso. Qualquer bate-papo que você tenha sobre o assunto, sobre tecnologia, alguma coisa, alguém vai te falar alguma coisa ali que você vai pensar e falar, pô, é verdade, isso aqui faz sentido, vale a pena eu dar uma estudada nisso, deixa anotadinho em algum lugar, né? Não desistir, por mais difícil que seja, tá preparado para dias difíceis, né? Não né? Principalmente começar a empreender, não é essa questão de você é o dono, tudo vai estar certo, tudo só depende de você, não. Tem muita coisa que você precisa aprender, né, nesse caminho. Eu acho que principalmente essa questão da humildade, de saber colher a opinião das pessoas, né, saber essa informação, procurar estudar principalmente, se especializar, né. Eu acho que esse é o ponto principal. E essa questão de inteligência emocional para você saber passar pelas dificuldades, não se desesperar num dia ruim e nem achar que tá tudo certo, 100% certo no dia bom. Você tem que ter o discernimento é uma construção, é um caminho a ser trilhado, vão ter ali os percalços e tudo mais, mas que é o que a gente fala, né? A gente não tem plano B, né? Porque eu creio muito nisso desde do primeiro dia, acho que isso desde a conversa de quando a gente falou agora vamos junto mesmo, agora eu e você e vamos lá. Num minuto da minha vida passou alguma dúvida de mas será que vai dar? Não, vai dar certo. A gente vai fazer. Porque não vai ter jeito de dar errado, entendeu? Não tem como. Porque, Parabéns. Obrigado. Muito bem. É isso aí. Parabéns mesmo. Muito... Muito bom escutar essa história. Tem um monte de coisa tem algumas coisas que eu não lembrava aqui. E né? Todo dia trabalhando, a gente falando um monte de coisa diferente, né? Mas é uma história que esquece de algumas. Mas é uma história muito rica de superação, de dedicação, de vontade, de garra, né? Foi muito... E de fazer acontecer, né? De fazer acontecer. Isso aí. Então, foi muito legal aí de escutar. Né? Agradeço. Ter esse tempo. Muito bom. Fechou. Valeu.